Então, gente, continuando aqui nosso estudo sobre as alavancas, nós estamos aqui conhecendo a classificação das alavancas, né, os tipos de alavancas, que são as alavancas interfixas, interpotentes e interresistentes. Vimos aí que as alavancas interfixas são aquelas em que o ponto de apoio é que está no meio, entre a força resistente e a força potente. Vimos que as alavancas interpotentes são aquelas em que a força potente está no meio entre o ponto de apoio e a força resistente, e que as alavancas interresistentes são aquelas em que que a força resistente está no meio entre o ponto de apoio e a força potente, beleza? Então, nós temos aqui outra figurinha que eu queria mostrar para vocês, para mostrar justamente o funcionamento desses três tipos de alavancas. Nós temos aqui o primeiro tipo, que é a alavanca interfixa. Percebam, na alavanca interfixa, quem está no meio é o ponto de apoio. De um lado está a resistência, a força resistente, e do outro lado está a força que nós fazemos, que é a força potente. Isso aqui é uma alavanca do tipo interfixa, ok? Aqui nós temos uma alavanca interresistente, onde quem está no meio é a força resistente. Então, olha, o esforço está no meio, o ponto de apoio está de um lado e a força potente está do outro lado. Então, percebam a diferença entre uma alavanca interfixa e uma interresistente. Olha a localização da força potente, da força resistente e do ponto de apoio. Da mesma forma, observem aqui a alavanca interpotente. Observem que a força potente, a força que eu faço é que está no meio, e de um lado está a resistência, que é a força resistente, e do outro o ponto de apoio. Percebam a diferença da localização entre a força potente, a força resistente e o ponto de apoio. Essa é a diferença entre os três tipos de alavancas, tá ok? Então, eu trouxe aqui uma figura para mostrar outros exemplos desses três tipos de alavancas. Então, como exemplo de alavancas interfixas, nós temos a tesoura, como eu já disse para vocês, aqui o parafuso, né, que tem aqui no meio da tesoura é o ponto de apoio. De um lado está o que você quer cortar, que é a força resistente, e do outro está a força que você faz, que é a força potente. O martelo, né, quando você utiliza o lado de arrancar o martelo, né, que o martelo tem um lado que é de bater, certo? Bater o prego, e do outro, arrancar o martelo. O outro é de arrancar o prego. Quando você usa essa parte do martelo para arrancar os pregos, isso aqui é uma alavanca do tipo interfixa. Observem, o ponto de apoio é aqui onde você apoia, né, o martelo. Aqui é onde você faz a força, que é a força potente, e aqui está a resistência, que é o prego que você quer arrancar. Então, percebam que quem está no meio, nesse caso, é o ponto de apoio entre a força potente e a força resistente. Então, é uma alavanca do tipo interfixa. Aqui é um guindaste, né, gente? Um guindaste. Observem também como essa máquina é uma alavanca interfixa. De um lado está o ponto de apoio, no meio está o ponto de apoio, de um lado está a força potente e do outro está a força resistente. Aliás, não é um guindaste, né, gente? É uma escavadeira, sei lá, eu não sei o nome desses caminhão aqui, mas tudo bem. Então, vejam como o ponto de apoio está entre a força potente, que é o motor, né, da máquina, e a força resistente, que é onde ele faz a força, certo? Então, estando no ponto de apoio no meio, é um tipo de alavanca interfixa. Aqui nós temos exemplos de alavancas interresistentes, onde quem está no meio é a força resistente. Isso aqui chama quebrador de nozes, certo? Aqui também é uma alavanca do tipo interresistente. O ponto de apoio está na ponta, quem está no meio é a força resistente, que é a noz, que eu quero quebrar, e na outra extremidade está a força potente, que é a força que eu faço. Então, estando no meio, a força resistente é uma alavanca interresistente. Outro exemplo de alavanca interresistente é o carrinho de mão. Então, o que eu quero carregar fica no meio, certo? Aqui na ponta é o ponto de apoio e aqui é onde eu faço o esforço. Então, aqui é
o ponto de apoio, aqui a força resistente e aqui a força potente. Estando no meio a força resistente, é um tipo de alavanca interresistente. Outro exemplo, olha só, de máquina interresistente é o nosso pezinho, gente. Sabia que o nosso corpo inteiro ele é baseado no funcionamento de máquinas simples para a gente fazer os nossos movimentos? Então vejam aqui um exemplo de alavanca interresistente no nosso pé, certo? Então, no nosso pé, o ponto de apoio, quando você está caminhando, é a ponta do pé, certo? Isso aqui é o ponto de apoio, onde ele fica fixo. Já o peso, o nosso peso, né, que é sobre o tornozelo, é a força resistente. E na ponta está a força potente, que é onde a gente faz a força para empurrar o corpo, que é a força, no caso aqui, a força potente. Então, estando no meio a força resistente, que é o nosso peso, isso é uma alavanca interresistente. Então, nosso pé, para a movimentação, para o caminhar, para o correr, é uma alavanca interresistente. Vejam como o nosso corpo é uma máquina, gente. Então, aqui nós temos também exemplos de alavancas interpotentes, onde quem está no meio é a força potente. Então, é onde eu faço a força, certo? Aqui nós temos um pegador de gelo ou um pegador de macarrão. Não tem aquele talherzinho que tem na sua casa, você pega macarrão ou gelo? Então, isso aqui é uma alavanca interpotente. Por quê? Aqui está o ponto de apoio, é o ponto fixo. Aqui é onde está a resistência, né, a força resistente. E no meio é onde eu faço a força, que é a força potente. Estando no meio a força potente, um tipo de alavanca interpotente. Outro exemplo é a vara de pescar. Ponto de apoio aqui na ponta da vara. Aqui está a força resistente, certo? Que é o peixe que você vai puxar. E no meio da vara é onde você faz a força, faz o esforço, que é a força potente. Estando no meio a força potente, alavanca interpotente. Outro exemplo de alavanca interpotente é o nosso braço para erguer objetos, utilizando aí o cotovelo, né, o movimento do cotovelo. Ele também é um tipo de máquina de alavanca interpotente, porque no movimento de você erguer, por exemplo, uma bola, certo? O ponto de apoio é o nosso cotovelo, que fica fixo. Aqui é onde a gente faz a força, né, que é a força do músculo, que é o bíceps, que é a força potente, e a resistência está na ponta, que é o que eu estou erguendo, que no caso aqui é uma bola, então é a força resistente. Estando no meio, aqui, a força potente, certo? É uma alavanca do tipo interpotente. Então, veja como o ponto de apoio está aqui, resistência aqui, força potente no meio, alavanca interpotente, certo? Isso aqui a gente não aprende agora, tá? E na aula de hoje nós vamos ficar até aqui, tá? Estudamos, portanto, um pouco sobre trabalho e potência, aprendemos o que é trabalho, aprendemos o que é potência e conhecemos algumas máquinas simples que foram o plano inclinado e as alavancas. Na nossa próxima aula nós estudaremos o restante das máquinas simples e tentaremos resolver aí algumas atividades do livro, ok? Então fiquem com Deus aí na casinha de vocês, estudem e até a nossa próxima aula.